Então vamos lá. Eu não sei há quanto tempo você é professor, não sei o que você ensina, né? Se é humana, se é exatas, se é biológica, se é nível técnico. De repente você é um professor aí de desenvolvimento humano, né? Hoje tem muito coach, muita. Mas enfim, não importa. O que eu quero mostrar para vocês é que assim, ó, isso vai funcionar para educação básica, anos iniciais, anos finais, ensino médio, ensino superior, curso livre. Uma coisa mais importante que eu aprendi nesses últimos anos foi uma estratégia tão simples, que faz tanta diferença em todo o curso, em toda a aula, sabe? E é isso que eu quero conversar com você. Foi por isso que você está aqui agora, nessa página, aqui no nosso workshop Início Forte. Início Forte é um workshop que ele vai falar, vai abordar sobre como começar uma aula de uma forma correta, de um início forte, né? Eu coloquei aqui um mapa mental bem rápido, eu quero, né, explorar aqui com você, se você me permitir. Que assim, ó, isso ele foi desenvolvido, na verdade, só mudar aqui a câmera também, deixa eu pegar ela aqui, trazer para cá, a câmera fica mais fácil, tá? Que eu amplio aqui um pouquinho, fica melhor para você ver. Isso, ó, né? Fica melhor aí, mas olha só. Isso ele desenvolveu de uma forma natural, tá? Isso foi de observação de sala de aula. Um dos trabalhos que eu faço quando eu estou dentro do cliente, né, da escola, da universidade, quando a gente está fazendo um processo de jornada de transformação didática, que eu estou acompanhando o professor com formação, com mentoria, com acompanhamento, tem um momento que a gente vai observar a aula, vai assistir a aula. Eu fico lá no final, no fundinho da sala, né, com a minha planilha, que tem uma rubrica ali de avaliação, eu fico assistindo a aula. E a gente começou, de certa forma, a perceber alguns tipos de padrões que eu já falo para você ali, tá? Um padrão de aula que funcionava. Além disso, essa observação de aula presencial, nós temos a oportunidade também de hoje ver aulas gravadas, né? Ou seja, às vezes o professor mesmo, ele grava a aula e fala, Paulo, dá uma olhada aqui, que eu poderia melhorar, né? Então isso tem essa possibilidade. E claro, a gente faz mentoria também, né? Com várias redes de ensino, com várias escolas, e a gente tem a oportunidade de estar constantemente, né? A cada 15 dias, a cada mensalmente, de vez em quando, em algumas situações, conversando com um grupo de professores. E os relatos desses professores também confirmam aquela observação de aula e esse padrão que eu quero mostrar para você. Esse padrão, basicamente, é o seguinte: é um padrão, olha só, que é no início da aula. Se você acertar o início da aula, você acerta a aula inteira. Mas não é só o início, não é os primeiros 10 minutos, são os primeiros segundos da aula. Os primeiros segundos. Se você consegue quebrar o padrão no começo da aula, a modificação, estudando isso em neurociências, hoje a gente chegou a entender o porquê, conseguiu explicar o porquê, né? Essa modificação neural, dessa quebra de padrão, o que está acontecendo, né? Já começou, ou seja, o que é para fazer, isso libera uma substância chamada noradrenalina. A noradrenalina no cérebro humano tem 3 efeitos, são efeitos colaterais, que esses efeitos colaterais são totalmente desejados, né, para nós educadores. Um efeito colateral é atenção, outro é concentração, outro é foco. Então você imagina você começar uma aula onde os seus alunos estão de forma natural, ou seja, você induz isso de uma forma inconsciente a eles, ou seja, eles não precisam saber o que está acontecendo. Isso é biologia, neurobiologia. Você vai criar alguma estratégia para poder ter essa liberação de noradrenalina. Essa noradrenalina vai ter esse efeito biológico, né? Ou seja, o efeito fisiológico, ele tem um efeito comportamental, né? Que é justamente foco, atenção e concentração. Entende? Então isso é muito poderoso. É muito poderoso quando a gente começa a entender isso e a gente começa a usar de forma estratégica isso. Tá? E é isso que eu quero conversar muito com você nesse workshop. Tá? A gente percebeu também que tem 2 tipos de professores, tá? Tem 2 tipos de professores que a gente chama de professores que estão conscientes e professores inconscientes. O que é o professor inconsciente ali, que não tem nada de pejorativo nisso, mas é um professor inconsciente nesse início da aula? Às vezes ele acerta, só que ele não tem a consciência do porquê que ele está fazendo aquilo. Ele sabe que algumas aulas funcionam, outras aulas não funcionam. O que significa isso? Algumas aulas o professor tem uma adesão da turma, tem uma atenção da turma, tem uma participação da turma que ele, puxa, que maravilha se toda aula fosse assim. E outras aulas ele reclama que a turma hoje não foi boa, que a turma hoje estava desatenta, que a turma hoje estava cansada, que a turma hoje estava, né, muito agitada. Você entende? E o que eles não entendem, o que a maioria desses professores inconscientes, né, que eu chamo dessa consciência didática, dessa consciência pedagógica e da importância da estratégia do início de aula, é que eles não sabem, ou seja, às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Eu não sei se esse é o caso, né? Mas tem professores também que são conscientes.
Ou seja, um professor que é consciente, ele começa agora a deliberadamente, a intencionalmente, a experimentar pequenas estratégias de 1 minutinho, 2 minutinhos no início da aula, e ele começa agora a observar como que está o comportamento da turma, como que está a participação da turma. Você entende? Como que está a atenção da turma no início da aula, como que está o interesse dessa turma, e ele começa a perceber essa relação de causa e efeito. Ou seja, ele tem consciência que o início da aula é a causa para que tenha um efeito, né? Um efeito de mais atenção, mais interesse, mais participação, mais engajamento. Entende? E é exatamente isso que a gente está, de certa forma, modelando, né? Dominando isso, e é o que eu quero mostrar justamente nesse workshop, que eu já falo dele aqui para frente, tá bom? E aí, o que é esse início forte, né? Você deve estar perguntando, que nome esquisito é esse que você deu, né, Paulo? Início forte. Mas é isso, porque é começar a aula com um início forte, ou seja, um início que a gente vai realmente ter um efeito que não é só daqueles primeiros minutos, é um efeito que ele perdura 10, 15 minutos, meia hora, a aula toda, de repente, a manhã toda, né, o período todo. Se você às vezes é palestrante, se você às vezes tem um curso aí em treinamento corporativo, né? Também entenda isso, olha só, é muito melhor você dominar isso do que você estar inconsciente, né? Por que funciona, por que não funciona, cada aula sua, cada treinamento seu, cada palestra sua, tá? Basicamente, então, o início forte são estratégias de início de aula, são conjuntos de estratégias que ativam, de certa forma, esse neurotransmissor chamado noradrenalina, mas tem outros, a gente vai ver já já, né? Tem a serotonina, tem a ocitocina, tem, né, cortisol, por que não, no nível certo, tem a dopamina ligada, ou seja, como que a gente ativa esses neurotransmissores, né? Tudo isso, portanto, olha só, neurotransmissores, portanto, tudo isso é baseado em neurociência da aprendizagem, né? Como que o cérebro funciona, como que a questão da a maior ferramenta que você pode ter é a comunicação. Como que você comunica isso para poder ativar, né, para apertar os botões certos, metaforicamente dizendo, né, para que você possa apertar o botão da atenção, apertar o botão do interesse, apertar o botão da participação, apertar o botão aqui, né, da comunidade, do grupo de alunos, do respeito mútuo, sabe? Então isso é muito legal, tá? São estratégias que hoje a gente pode dizer que são testadas e aprovadas, tá? Basicamente todo professor que experimenta, ele vê um resultado imediato, né? Naquela aula sobre que ele utilizou uma das estratégias, e claro, ele vai aperfeiçoando isso, ele vai identificando qual que é melhor para ele, para a turma dele, para o contexto, para o estilo, né? Funciona mais, ou funciona menos, ou como que adapta isso, e a gente vai conversar sobre isso também. São estratégias, acredite, muito simples, muito fácil, muito rápidas. E o segredo não está em que fazer. O segredo está em entender, e aí por isso que a importância de um workshop como esse, é ao vivo, de poder conversar, a importância está no você entender o porquê funciona, entende? O quando usar. Esse que é o valor, não é simplesmente, vou usar um quiz, vou usar uma quebra de padrão. Ok, todo mundo usa isso, mas você sabe usar, sabe o porquê isso funciona, né? É exatamente isso que a gente quer conversar, portanto, nesse workshop Início Forte, tá? Por que então, né? A gente falando aqui, isso é um vídeo de apresentação, né? Por que então aqui fazer esse workshop aqui, que vai ser dia 20, né? Ao vivo, vai ser no dia 20 de maio, agora de 2023, das 9 até as 11 da manhã, já coloco aqui também. Mas você vai conhecer as estratégias, né? Você vai conhecer quais são as suas ferramentas que você pode conscientemente intencionalmente utilizar no início das suas aulas, começar a experimentar nas suas aulas. O benefício é imediato. Mais do que conhecer, você vai vivenciar. Aliás, essa aqui eu já vi, talvez você não tenha percebido, mas eu utilizei uma estratégia de começar começando, né? Ou seja, não tem um nome específico para ela, mas, ou seja, eu não cheguei aqui, olá, meu nome é Paulo, né? Seja muito bem-vindo, nós estamos aqui. Você não apresenta, você começa. Depois você pode apresentar. Mas, ou seja, quando você começa algo, né? Começando nessa figura de linguagem, o que acontece é que assim, já começou? O que eu perdi? E é esse, né, que você tem essa liberação de noradrenalina. Provável você tá, né, comigo até agora, prestando atenção, porque justamente você inconscientemente houve liberação de noradrenalina e você fala, deixa eu prestar mais 5 minutos de atenção aqui, deixa eu dar mais 2 minutos para poder ver o que o Paulo está falando aqui, né? E a gente vai ficando, né? Porque a gente vai, de certa forma, modulando toda essa atenção, tá? Então, ou seja, você vai conhecer as estratégias, você vai vivenciar as estratégias, você vai compreender isso que é o importante.
compreender o porquê funciona, sabe? Não, isso vai te dar segurança, né? O porquê funciona, e você vai ter ele com total clareza e segurança para poder ter de verdade. Foi sábado, na segunda-feira você vai poder usar isso na sua sala de aula. E é um conhecimento que vai perdurar para você por muito tempo, entende? E mais do que isso, você vai aperfeiçoando ele. E é isso que eu quero, né? Te fazer esse convite aqui para você, tá bom? Então, workshop dia 20, né? Vou colocar aqui, ó. Dia 20 de maio, né? É um workshop online, ao vivo, tá? Vai ser no dia 20 de maio, das 9 até as 11 horas da manhã. Então, tipo, não é tão cedo, não é tão tarde, né? Dá para pensar para almoçar com a família, também dá para ir para a feira, né? Acordar cedinho para a feira se quiser, tá? No sábado. E se você está nessa página aqui, né? E se você tem, provavelmente tem botões aqui embaixo, tá? Para falar com a Mariana, se você quer conversar, quer contratar para uma escola inteira, para um grupo de professores, por exemplo, converse, fala pelo WhatsApp com a Mariana. Mas se você quer comprar para você professor, você é treinador, educador, né? Faz formação, não importa o que ensina, não importa a idade que você tem seus alunos, você dá aula de alguma forma, faz, né, curso, palestra, treinamento, né, aulas de alguma forma, vale a pena, muito a pena, tá? Vale muito a pena. Você vai ter 3 bônus. Um bônus é a gravação com acesso vitalício. A gente está pensando em fazer, né, isso como um pagamento a mais, né? Porque tem custo da área de membro, tudo isso, mas a gente, cara, eu não quero. Eu quero, na verdade, que seja super acessível para você, sabe? Então, que a parte financeira não seja um obstáculo. Você tem data para fazer? Tem. Então, ao vivo, dia 20 de maio, sabe? Vai custar R$ 49, R$ 47, se não me engano. É uma coisa assim, realmente bastante baixa, tá? Você não tem tempo de assistir ao vivo? Não tem problema. O valor é baixo, você faz a compra e vai poder assistir a gravação quanto quiser, quantas vezes quiser, onde quiser, por, né, o tempo que você quiser ir para frente, tá bom? Tem certificado, né? Isso é uma coisa importante para muitos professores, então tem um certificado de conclusão. E, obviamente, eu estou colocando agora, é muito restrito mesmo, tá? Não sei até quando vai ficar, porque a nossa plataforma aqui, ela cabe poucas pessoas, então ela vai ser um convite para uma sessão de mentoria, tá? Um convite para uma sessão de mentoria, ela é em grupo. Fique tranquilo, depois que a gente, lá no workshop, a gente avisa isso, ele vai ser pago depois, tá? Então, se você está comprando agora, você ganha isso, mas depois, na hora que eu tirar esse vídeo aqui do Garçom até a página lá, essa sessão de mentoria ela não faz mais parte, tá bom? Então, o que nós vamos, né, fazer um overview bem rápido aqui, ó, uma visão geral, só para você ver lá, né? Olha aqui, nós vamos falar sobre um funil, né, um filtro chamado atenção, interesse e retenção. Isso é processo de comunicação. A gente precisa ganhar atenção, criar o interesse e criar estratégias de ajudar o nosso aluno a reter, né? Atenção é parar e prestar atenção. Ganhar atenção é a parte mais fácil, vai por mim, depois eu explico por quê. O pulo do gato, o segredo está aqui no interesse, que é quais são as estratégias que você, enquanto professor, educador, né, vai ajudar o teu aluno, ao seu aluno, a decidir continuar prestando atenção em você. Entende? Isso aqui é a estratégia de interesse e está no início também, o início forte faz parte disso, tá? E claro, não faz parte do início, mas repercute lá no final a questão da retenção, porque um aluno mais atento, mais interessado, mais participativo, ele vai se engajar mais na aula, e se ele se engaja mais, aumenta, né, a chance de aprendizado, mas eu não vou deixar isso de ponta solta. Nós vamos trabalhar estratégias, né, rapidamente falando para vocês, de como ajudar o seu aluno a reter, né, a fixar mais o assunto ali da tua aula, para que ele possa realmente ter mais produtividade nisso. Então, o funil, atenção, interesse, retenção, é um dos pontos. Outro ponto é o gráfico U, que a gente vai falar sobre intensidade emocional, né? Quanto maior a intensidade emocional, maior o registro da memória. Essas emoções podem ser positivas ou negativas, a gente vai mostrar como a gente pode trabalhar isso, né, no início forte da tua aula. Depois disso, o estado mental dos seus alunos, né? Perceba que tem uma pegada de neurociência bem forte, né? O estado mental neutro, negativo e positivo, como que ele influencia lá, olha só, vou pegar aqui, ó, como que isso influencia lá no funil, né? Na abertura, no fechamento do funil, atenção, interesse, tá? Então tudo tá bem casadinho aqui, a gente vai detalhar, claro, cada um desses. Vamos falar sobre uma porrada de neurotransmissor aqui, ó. Vamos explicar qual que é o papel da noradrenalina. O que você faz para poder ativar, como apertar o botão, se fosse metaforicamente dizendo, né? Apertar o botão da noradrenalina. Foco, atenção, interesse. Dopamina, né? A questão emocional, que é o botão salvar do nosso cérebro, é justamente, né,
a dopamina, é o que faz registro de memória de longo prazo. Ocitocina, confiança, vínculos. Serotonina, né, sensação de bem-estar, sensação de felicidade, de bem-humorado, né? Você quer uma turma bem-humorada. Endorfina, né? Aquela vontade de continuar, aquela vontade de conseguir, né, caminhar mais, avançar mais, quero mais, né? E a questão do cortisol, que é inibidor, é do estresse, mas as pesquisas, quero mostrar a pesquisa científica de como né, um nível um pouco elevado de cortisol, né, que é um estresse bom, tá? Que ativa também todo esse processo de aprendizado, ajuda muito nos processos de aprendizado, tá? Então, veja, é um workshop sensacional, fantástico, tá? E que depois nós vamos falar dos próximos passos e você vai perceber que ele tá... Ele é 97, né? Então olha o preço aqui. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, que preço você está vendo, tá? Ele pode ser 47, ele pode ser 67, ele pode ser 97, tá? Então, se tiver menos que 97, corra e aproveite, porque para poder pegar ao vivo e depois a gravação, né, de forma vitalícia aí, tá bom? Bom, isso que eu queria apresentar sobre essa oportunidade desse workshop, né, que tá incrível, chamado Início Forte, tá? Isso faz a diferença na sua aula. Vai por mim, isso faz a diferença na sua aula. E se você se interessou, se fizer sentido para você, dê uma lida aqui embaixo, tem um botão aqui embaixo, né? E te vejo lá ao vivo no workshop Início Forte. Grande abraço, Paulo Tomazinho, muito obrigado.